Meus amigos, o Brasil acaba de dar um largo passo rumo ao abismo. O ministro Flávio Dino, indicado por Lula ao STF, acaba de assinar uma decisão que pode jogar o país na mais grave crise institucional e econômica das últimas décadas. A canetada foi clara. Nenhum banco pode cumprir uma ordem judicial estrangeira sem o aval do Supremo Tribunal Federal. Leis e sanções de outros países não valem mais absolutamente nada aqui dentro do nosso país, a não ser que o Supremo Tribunal Federal autorize. Na prática, o que isso significa, hein? Significa que, para proteger o Alexandre de Moraes das sanções internacionais da Lei Magnitsky, lei essa que foi criada justamente para punir corruptos e violadores de direitos humanos, o Brasil está disposto a virar uma ilha isolada do sistema financeiro global. Acabou, meu amigo, game over. É o governo usando a toga como escudo, não para defender o povo, não para proteger a economia, mas para blindar os seus aliados políticos. E o preço dessa aventura vai ser devastador. Bancos e fundos internacionais, por exemplo, o que eles vão fazer aqui dentro de um país como esse, cara? E os bancos brasileiros, que a partir de agora vão ter que operar completamente fora do sistema financeiro global, hein? As empresas multinacionais vão fechar as portas, vão recolher os seus investimentos e vão deixar o nosso país num verdadeiro limbo econômico. A China protege os seus ditadores, a Rússia protege os seus oligarcas e agora o Brasil, sob Lula e Dino, também decidiu proteger os seus togados, mesmo que isso custe a economia e a soberania nacional. A gente não está diante, meus amigos, de uma discussão apenas jurídica. A gente está diante de uma declaração de guerra ao mundo ocidental, à democracia e ao capital internacional. E você acredita que vale a pena o Brasil sacrificar a sua credibilidade mundial para salvar a pele de um único ministro, do Alexandre de Moraes? Bom, meus amigos, essa é a bomba de hoje, essa é uma notícia que eu não gostaria de estar dando nesse momento, porque esse tipo de posicionamento do nosso país vai acabar desencadeando uma série de questões na nossa economia e você vai entender ao longo aqui do nosso bate-papo de hoje. Essa matéria que acabou de sair aqui na CNN e vários outros portais de notícia também. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que foi colocado lá pelo Lula, decide que leis estrangeiras não têm validade no Brasil. O ministro deu uma determinação em ação sobre tragédias de Mariana, sem citar a Lei Magnitsky, afirmou que o Brasil tem sido um alvo de diversas sanções e ameaças, ou seja, aproveitando uma pauta que não tem absolutamente nada a ver com o que realmente importa, né? Então eles estão envelopando isso aqui em uma embalagem bonitinha, mas no final o conteúdo dessa carta, meu amigo, é algo devastador. Nessa outra matéria, que saiu aqui na Gazeta do Povo também no dia de hoje, diz que o Dino sinaliza discordância com a Lei Magnitsky e impede sanções estrangeiras a brasileiros e todo mundo sabe quem é que ele está protegendo. Esse conteúdo tem a ver com isso daqui, ó. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a legislação dos Estados Unidos, que representa uma pena de morte financeira no país norte-americano. Desde então, havia uma dúvida de como ela deveria ser aplicada no Brasil, principalmente por instituições financeiras. Com a sinalização de Dino, a lei não deve ter efeitos em território nacional. Todo mundo sabe que o Donald Trump utilizou a Lei Magnitsky justamente para mandar um recado ao Alexandre de Moraes por conta da conduta, a forma como o Alexandre de Moraes tem conduzido a justiça no nosso país. Por isso que ele foi sancionado com a Lei Magnitsky, que é justamente a morte financeira. Só que essa determinação do Flávio Dino impede que os bancos apliquem a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes e sancione o Alexandre de Moraes, mandando um claro recado de guerra contra os Estados Unidos, contra o Donald Trump, que com certeza a contrapartida vai chegar dentro em breve. E o Flávio Dino mandou um comunicado para o Banco Central, para a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, ou seja, para todo o sistema financeiro, o Flávio Dino mandou esta mensagem aqui, ó. Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior,
ou oriundas do exterior, por determinação de um Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte. Ou seja, o sistema financeiro brasileiro não pode seguir nenhuma determinação internacional, nenhuma regra internacional, sem antes consultar a Suprema Corte, o STF. Se essas empresas quiserem cancelar os contratos ou as contas do Alexandre de Moraes, eles não podem fazer isso, porque se eles fizerem isso, eles vão ser acusados de crimes contra a soberania nacional. Quem tem que determinar se vai bloquear ou não, segundo essa determinação, é o Supremo Tribunal Federal. Ser isso, porque se eles fizerem isso, eles vão ser acusados de crimes contra a soberania nacional. O ministro Flávio Dino determinou que nenhuma lei, sanção ou decisão estrangeira tem efeito no Brasil sem a autorização do STF. Na prática, isso é um recado direto aos Estados Unidos e à Lei Magnitsky, que atingiu o Alexandre de Moraes, congelando os seus bens, bloqueando contas e restringindo o acesso ao sistema financeiro internacional. Obviamente, o ministro Flávio Dino não citou o Alexandre de Moraes, mas o time, meu amigo, entrega o jogo, porque a canetada veio logo depois da sanção que aconteceu ao Alexandre de Moraes. E o pior, o Dino mandou um comunicado formal ao Banco Central, à Febraban, seguradoras e todo o sistema financeiro nacional. O recado foi um só: nenhum banco pode cumprir ordem estrangeira sem o aval do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se qualquer banco acatar a Lei Magnitsky e fechar a conta de um ministro sancionado, por exemplo, pode ser acusado de crime contra a soberania nacional. E isso é um choque frontal com o sistema financeiro global. Os bancos, obviamente, eles entraram numa sinuca de bico nesse momento. Por exemplo, o Citibank, HSBC ou o Santander. Você acha que eles vão operar num país que ameaça puni-los se eles cumprirem regras globais? Você acha que isso vai acontecer? É óbvio que eles vão meter o pé. Fundos de investimentos internacionais, que investem bilhões e bilhões de reais aqui no nosso país, você acha que eles vão correr o risco de ficar de fora do compliance internacional só para não desagradar um ministro do STF? A resposta é óbvia, eles vão tirar o dinheiro do Brasil e quando o dinheiro, o capital vai embora, foge, o que fica para a gente aqui? Fica desemprego, fica dólar nas alturas e a conta que é para o trabalhador pagar. E qual é o alerta que está soando no mercado nesse momento? Risco de fuga de capitais imediata. Investidores estrangeiros, cara, eles não colocam o seu dinheiro em um país que desafia o sistema financeiro global. Não tem como isso acontecer. E o Brasil já sofre hoje com a alta nos juros, os juros nas alturas, e agora pode sofrer também com um bloqueio de crédito internacional. E o sistema SWIFT de pagamento também está em xeque. Sem o sistema de compensação internacional, exportar e importar um produto, cara, vira uma verdadeira novela. Imagina o agronegócio tentando vender soja ou minério de ferro sem o acesso aos bancos globais, cara. Isso é uma loucura. É o caos logístico e o caos cambial. E fora que a imagem internacional do Brasil, cara, nesse momento está completamente arruinada. O Brasil agora é visto como um país que blinda políticos sancionados por abuso de poder em vez de respeitar as regras do jogo. E o resultado, com certeza a gente vai ver multinacionais metendo o pé, vazando do nosso país, e investidores internacionais também se afastando cada vez mais do Brasil, porque eles estão comparando o nosso regime com regimes autoritários. Ninguém confia em países que não respeitam as leis internacionais, a ordem internacional. E quais são os países que costumam ignorar essas sanções internacionais, hein? Países como Rússia, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. E agora o Flávio Dino jogou o Brasil também neste mesmo grupo. Enquanto os Estados Unidos lideram uma coalizão global contra violações de direitos humanos, o Brasil escolhe proteger um ministro, e isso não é soberania. Isso é submissão ideológica a um projeto de poder. E para nós fica muito claro, o Dino só entrou no Supremo Tribunal Federal justamente para isso, para blindar os seus, para transformar a toga num escudo pessoal. E o Alexandre de Moraes deu uma entrevista ao jornal americano Washington Post e ele disse que não há a menor possibilidade de recuar. O Alexandre de Moraes está disposto a sacrificar qualquer coisa para se manter de pé, por isso que ele disse que não há a menor possibilidade de recuar. Mesmo que isso custe empregos, mesmo que isso custe o isolamento do Brasil do sistema econômico global, assim como acontece com Cuba,
com Venezuela, com Coreia do Norte, com a Rússia. Ele não vai largar a mão, ele não vai recuar. Ao jornal norte-americano, o ministro do Supremo Tribunal Federal defendeu as investigações que apuraram uma tentativa de golpe de Estado, que já está todo mundo careca de saber que isso aqui é uma novela, que não tem base nenhuma, e a responsabilização de quem atuou contra a democracia. Receberemos a acusação, analisaremos as evidências e quem tiver de ser condenado, será condenado. Quem tiver de ser absolvido, será absolvido, disse o Alexandre de Moraes em entrevista ao Washington Post. E para finalizar o que disse o Alexandre de Moraes, é prazeroso passar por isso? Pela lei Magnitsky, né? Claro que não, ponderou o ministro. No entanto, continuou Moraes, o Brasil enfrentou forças que queriam eliminar a democracia e cabia a ele interrompê-las. Enquanto houver necessidade, a investigação continuará, concluiu Alexandre de Moraes. Bom, meus amigos, no fim do dia, a gente não está falando de jurisprudência, a gente está falando de economia real, do seu bolso, do seu emprego. Porque quando o capital, o dinheiro, foge do nosso país, é o trabalhador que paga a conta. Quando o Brasil vira uma pária internacional, é o povo que sofre com o dólar alto, com a gasolina cara e com a inflação corroendo o seu salário. Não se engane, porque essa decisão não protege o Brasil, não protege a democracia, muito pelo contrário, protege um ministro e sacrifica toda uma nação. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário. Você sabe muito bem que é extremamente importante a sua participação para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo. De mídia, você pode ter certeza disso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.